Te louvaremos, Jesus. Eu te louvarei, eu te louvarei, Senhor, te louvamos. Ainda que os montes se abalem, mesmo que a terra se mude, eu não temerei, não. Te louvarei, meu Deus, eu não temerei, não. Te adorarei, meu Deus, eu não temerei. Confiarei em meu Deus. Aleluia, Jesus, nós confiaremos em Ti, Senhor. Nós confiaremos, Senhor, nas Tuas promessas, Senhor. Nós te exaltaremos, Senhor, nós glorificaremos o Teu nome, Senhor, através de nossas vidas, Senhor, porque o Senhor até aqui tem nos ainda que a figueira não floresça, mesmo que a vide não deu seu fruto, eu não temerei, não. Te louvarei, meu Deus, eu não temerei, não. Te adorarei, meu Deus, eu não temerei, não. Te louvarei, meu Deus, eu não temerei, não. Te adorarei, meu Deus, confiarei em meu Deus. A alegria do Senhor é a minha força, sua destra me sustentará. Me prostro aos seus pés, meu coração eu venho te ofertar. Até mesmo no vale da morte, tua fé não se abalará. Pois sei que o meu Deus a boa obra vai completar, vai completar. Aleluia, Jesus. Nós cremos, Senhor, que a Tua boa obra será completada em nossa vida, Senhor, até o dia de Cristo Jesus. Nós cremos, Senhor, que nós somos, Senhor, portadores das Tuas promessas. Nós cremos, Senhor, que na Tua promessa, Senhor, já deu o sim e o amém, Senhor, sairá de nossas bocas, Jesus. Nós cremos, Senhor, que a Tua palavra se cumprirá em nossas vidas e que ainda que andemos, Senhor, por caminhos difíceis, ainda que andemos em caminhos pedregosos, Senhor, ainda que nós venhamos a tropeçar, nós não temeremos, Jesus, porque nós cremos em Ti, Jesus. Nós só Te louvaremos, Jesus. Nós tão somente Te adoraremos, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Eu te louvarei, eu te louvarei, Senhor, amado da minha alma. Eu te louvarei, te adorarei, meu Deus. Amém. Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com você? Você está bem nesta noite? Você chegou aqui bem? Diga amém.
Se você está muito bem alegre, diga aleluia. Se você está celebrando o Senhor, bata uma salva de palmas bem forte para o Senhor Jesus nesta noite. Aleluia! Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 1 ao 6. Você que está nessa live, você que vai ser ministrado através dessa gravação que vai ficar no nosso canal no YouTube, seja bem-vindo. Saiba que Jesus te ama, saiba que Deus tem um plano assim, tremendo, algo impactante para a sua vida. Fica conosco, porque Deus tem uma palavra para a sua vida também nesta noite, tá? Seja constante o amor fraternal. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Versículo 3. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maltratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosses os maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei que me poderá fazer o homem. Querido Deus, bispo e pastor de nossas almas, nos aquietamos agora diante de Ti. Fala conosco, Senhor. Já falaste através da leitura de abertura, através dos louvores, da ministração, da oferta. Agora queremos ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Fala, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu estou intitulando esta mensagem de O Amor Extraordinário. O amor extraordinário. O ato de servir é uma expressão de louvor a Deus. E isso vai muito além do que pensamos ou imaginamos. Por quê? Porque não precisamos ser seletivos quanto ao servir. Você entendeu? Eu vou repetir para você entender o que eu quero dizer. O ato de servir é uma expressão de louvor a Deus. E isso vai muito além do que eu posso pensar ou imaginar. Mas por quê? Porque não precisamos ser seletivos quanto ao servir. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Mateus capítulo 20, versículos 27 e 28. Para uma comida ser servida à mesa, primeiro ocorre um processo cultural complexo. Você sabia? Mas como assim, pastor? Tudo que será servido nessa mesa precisou ser colhido, transportado, entregue. O passo seguinte é cortar, fatiar, triturar, assar, cozer e temperar. Enquanto a comida é servida e comida, desenvolve-se um ato de comunhão, conversas, emoções, prazeres sensoriais, que é tudo o que é relacionado aos sentidos e à sensação. Depois que terminamos de comer, chegou o momento de limpar a mesa, de lavar a louça, guardar o que sobrou, preparar e adiantar algo para a refeição seguinte.
uma teia completa de envolvimento está por trás de uma simples refeição. Você já parou para pensar sobre isso? Que apenas um ato de você estar junto, estar em comunhão, estar reunido com os irmãos para comer, envolve tanta gente, pessoas até que nem conhecemos. Eu nunca tinha parado para pensar nesse sentido, mas tenho dito aqui, um dos trabalhos mais pesados e braçal é o papel de uma dona de casa, que é acordar, fazer o café, servir o café à mesa, depois de lavar os pratos, enxugar os pratos, preparar o almoço, servir a comida, depois de lavar de novo, preparar a janta. Meu Deus! Mas eu não tinha parado, não tinha ponderado ainda nesse ponto que a comida é um ato por demais importante, ou seja, estar reunidos para comer, para fazer parte de uma mesa, fazer parte de uma refeição, é algo que vai além do que imaginamos. É uma teia completa de envolvimento por trás de uma simples refeição. Compartilhar das refeições é a mais comum das tarefas humanas e, ao mesmo tempo, a mais extraordinária, a mais celestial, a mais rotineira e a mais espiritual. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, seja para a glória de Deus. A exemplo disso, Jesus alimentou as multidões com pão, com peixe. Jesus discipulou-as. Jesus ensinou-as. Jesus deu um exemplo com sua própria vida. Jesus ministrou sobre elas, caminhou ao lado delas. Jesus dormiu, Jesus chorou e se entregou, morreu na cruz pelos nossos pecados. Então, a primeira parte dessa mensagem, eu estou intitulando de O Fruto da Fé. Veja aí, Hebreus capítulo 13, versículos 1 e 2. Seja constante o amor fraternal, não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Isso logo quer dizer que eu não posso negligenciar o amor fraternal. Eu não posso, eu tenho que ser cuidadoso para não chegar ao ponto de negligenciar o amor fraternal, o que é próprio de irmão e de irmã. Se temos a compreensão que a igreja, que a congregação dos santos, que os meus irmãos em Cristo é a minha família espiritual, então jamais podemos negligenciar, nem mesmo passar a largo. Temos sim essa compreensão, que somos o corpo de Cristo, que cada um de nós é um membro, e cada um tem o seu papel, desempenha a sua função. Sei também que cada membro desse corpo é meu irmão, é minha irmã, somos uma família, fazemos parte de uma igreja local, de uma comunidade. Então, sendo sabedores dessa verdade, jamais podemos negligenciar o amor fraternal. Estejam bem uns com os outros, unidos pelo amor. O que é estar bem uns com os outros? É ser constante no amor fraternal, é não amar só de palavras, é ter a percepção desse amor extraordinário e declarar:
Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Agora que eu já tenho uma consciência que eu não vivo e que agora estou morto para esse mundo, agora que Cristo vive em mim, é como se Cristo é quem autoriza. Agora é como se Cristo dirigisse todos os meus passos. Agora que você tenha consciência que você não vive mais, que você está morto para este mundo, e que agora é Cristo que vive em você, é Cristo quem autoriza e dirige seus passos. Como eu poderei fazer coisas por mim mesmo? Como eu poderei agir por mim mesmo? Como você, estando crucificado, pode conseguir forças para continuar vivendo? Você já parou para pensar? Eu estou crucificado com Cristo, você declara. Mas como você estando crucificado, você encontrará forças para continuar vivendo? Existe um viver que agora você tem na sua carne. É algo estrondosamente maravilhoso, amado. Não é o simples fato de eu estar morto, mas sim em eu saber que Cristo vive em mim. E aquilo que eu não podia fazer, Ele faz. Porque agora Ele tem prioridade na minha vida. Mas aquilo que eu tenho que fazer, Ele me capacita para fazê-lo. Existe um viver que agora você tem na sua carne. Você vive pela fé no Filho de Deus que te amou e se entregou por você. É quando você entrega tudo no altar. Você entrega tudo no altar. É como se você estivesse dizendo: eu confio em ti, Jesus. Eu confio em ti e em todos os momentos eu sei que tu operas em mim e através de mim. É como se você estivesse dizendo isso, amados. Quando você diz: eu não vivo mais, mas agora Cristo vive em mim. Você está dizendo para Ele que você confia nele em todos os momentos e sabe que o que você faz não é você, é Cristo em você e através de você. Amém? Agora, interessante. Quando Cristo vive e opera em mim e através de mim, há um propósito. Ele está visando a efetividade da minha fé. Ou seja, Ele está visando o fruto dessa fé. Então, qual é o fruto da fé? O fruto da minha fé é o amor de Deus compartilhado. Você sabia? O fruto da fé é o amor de Deus compartilhado. Por isso que Jesus, em Lucas capítulo 17, Jesus é bem enfático quando ele diz que é inevitável que venham os escândalos. Mas é preferível amarrar uma pedra no pescoço do veículo por quem venha um escândalo do que um dos meus pequeninos tropeçar. Mas é muito forte amarrar uma pedra no pescoço e jogar no mar. Mas como é que nós achávamos muito agressivo e forte o que João Batista dizia? Raça de víboras, convertam-se, os tempos estão chegando, geração perversa. Os discípulos se aproximam dele e perguntam: mas Senhor, se meu irmão pecou contra mim e chegar e pedir perdão, o que é que eu tenho que fazer? O que é que Jesus diz, amados? Tem que perdoar quantas vezes? 7 vezes por mês, por ano? Não. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo:
estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Olha aí, mas Jesus está tratando de quê aqui? Está tratando de relacionamento, amado. Porque é impossível me relacionar sem fé. É impossível você se relacionar sem fé, porque haverá um momento que vai travar, haverá um momento que vai azedar, haverá um momento que você não vai suportar, haverá um momento que você não vai querer perdoar, haverá um momento que você vai querer chutar o pau da barraca. Então você tem que ter fé, você tem que ter uma fé desenvolvida, você tem que ter uma fé ativa. Sua fé tem que ser cristocêntrica, tem que ser uma fé salvífica. Olha como é que Jesus termina. Respondeu-lhe Jesus: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Mas me diga uma coisa, eu preciso ter fé, eu tenho que ter uma fé capaz de fazer um ato tão inusitável desse, mas eu não tenho que ter uma fé para conter o meu coração. Eu não tenho que ter uma fé para conter o meu modo de agir. Eu não preciso de uma fé dessa para me relacionar bem com todos à minha volta. Mas o que acontece, amado, é que quando se ouvem falar de fé, a gente só pensa que a fé é para pedir a Deus algo e obter algo de Deus. Mas não. A primeira coisa que Deus quer que você faça é compartilhar o amor extraordinário dele. É que você desenvolva essa fé. Exatamente quando você entrega tudo no altar e confia em Jesus na sua totalidade. No entanto, somos tendenciosos a replicar, a repetir, a reproduzir a atitude do sacerdote e do levita. Mas como assim, pastor? O que é que acontece com eles? Diz que o sacerdote vinha no mesmo caminho e de longe ele avista um homem caído no chão, ferido. Simplesmente ele passa largo e vai embora. Em seguida vem um levita, pelo mesmo caminho, que irá passar exatamente naquele local onde aquele homem está caído. Ele de longe avista, passa de largo. Aquele homem se encontra assaltado, espancado e deixado como morto. Ele nem conseguia se mexer. Ele se encontrava ali caído, inerte. E o sacerdote, um homem religioso, o levita, um homem religioso, veio de longe e vai embora. Passou a largo. Tanto o sacerdote quanto o levita não foram sensíveis à dor, ao sofrimento daquele homem. O único que se compadeceu daquele homem caído no chão também era o único que não tinha nenhum valor para aqueles dois homens. É incrível, amados. O único que, vendo de longe aquele homem caído, foi, se aproximou, cuidou das suas feridas, colocou no seu animal, levou para uma hospedaria, pagou a despesa, ainda deu mais um tanto de dinheiro para que, se preciso, cuidassem dele, e se o dinheiro não desse, na volta ele restituía. Foi o único que se compadeceu, mas também o único que não tinha nenhum valor para aqueles dois judeus, para aqueles homens que foram indiferentes ao próximo.
Um samaritano somado a 2 judeus, multiplicado por uma atitude de amor, é igual o que, amados? Um samaritano somado a 2 judeus, multiplicados por uma atitude de amor, é igual a um samaritano. Porque foi o único que se compadeceu. Foi o único que se aproximou. Porque muitas vezes a gente pensa que o próximo é aquela pessoa dentro de casa, é meu pai, é minha mãe, é minha esposa, meus filhos. Mas não, amado. Muitas vezes você está dentro de casa e você está distante de todos. Existem pessoas dentro de casa que você nem fala com ele, nem com ela. E na realidade, meu próximo é aquele que eu me aproximo e sou sensível à sua dor. É aquele que eu me aproximo e sou sensível à sua dor. Eu estou dizendo para ele, eu sou seu próximo. Eu estou com você porque daí vier. Não tenha medo. Eu estou com você. Sem amor, todas as outras coisas não têm valor. Você sabia? Sem amor, todas as outras coisas existentes não têm valor. E o amor de Deus se expressa no amor ao próximo. Vou repetir. Sem o amor, todas as outras coisas não têm valor. E o amor de Deus se expressa, se evidencia através do amor ao próximo. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também seu irmão. Primeira carta de João, capítulo 4, versículos 19 a 21. Uma das evidências de uma vida cristã, sadia, no tocante, uma fé desenvolvida, é a maneira que nos relacionamos uns com os outros. Você sabia? Uma das evidências de um crente sadio, uma ovelha que está com a saúde perfeita, que não tem nenhuma dificuldade, que não tem falta de perdão e que se relaciona bem, esse é um indicativo que realmente ela entendeu e ela recebeu o amor de Deus que foi aspergido em seu coração. Essa é uma das evidências de uma vida cristã sadia. Quando nos relacionamos uns com os outros, quando nos movemos no corpo. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1 a 3. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. Você entende porque há pouco eu disse, se eu tenho uma fé desenvolvida ao ponto de dizer para a moreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela me obedece, como é que eu não vou ter uma fé para me relacionar bem? Como é que eu não vou ter uma fé para amar, para perdoar? É uma incongruência, sim. Não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns praticando-a
sem o saber, acolheram anjos. Você imagina se Abraão não tivesse sido cuidadoso quanto à hospitalidade, se Abraão não fosse hospitaleiro, ele teria perdido a oportunidade de interceder pelo seu sobrinho Ló. E, consequentemente, ele não teria ouvido nem recebido a confirmação do nascimento de Isaac. Gênesis capítulo 18, a partir do versículo 1 a 3. O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos, olhou, e eis que 3 homens estavam em pé diante dele. Ao vê-los, Abraão correu da porta da tenda ao encontro deles, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se eu puder obter favor diante de seus olhos, peço que não passe adiante sem ficar um pouco com este seu servo. Aleluia. Obrigado, pastora. Que Deus tremendo. Qual é a resposta de Deus? Prontamente Deus recebe o convite de Abraão, enquanto ele vai mandar fazer a melhor comida, vai preparar a comida, vai preparar a mesa. Amados, saiba de uma coisa, que nesta noite aqui, existe uma mesa posta diante de você. Não se acanhe, não seja tímido, não seja tímida, coma, participe da refeição, participe da comunhão, do partir do pão, da oração. Aleluia. A fé de Abraão era uma fé absoluta, não havia variação, ele não tinha dúvida, era uma fé absoluta e frutífera. Uma fé frutífera vai na direção dos presos, como se estivéssemos presos com eles. Uma fé em ação vai na direção dos que sofrem maltratos, como se nós mesmos fossem os maltratados. Segunda parte, o contentamento em ação. Veja aí, Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6. Que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contente-se com as coisas que você tem, porque Deus disse: de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? O antídoto da avareza é o contentamento, que provém da confiança na provisão prometida por Deus. Você entendeu? O antídoto que vai cessar o sangramento da avareza é o contentamento. É o contentamento que provém da confiança na provisão prometida por Deus. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados diante deles, porque o Senhor, seu Deus, é quem vai com vocês. Ele não os deixará, nem os abandonará. Moisés chamou Josué e lhe disse, na presença de todo Israel: seja forte e corajoso, porque com este povo você entrará na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, e você os fará herdá-la. O Senhor é quem irá à sua frente, Ele estará com você, não deixará, nem o abandonará. Não tenha medo, não fique assustado. Deuteronômio, capítulo 31, versículos 6 ao 8. Você percebe
que Moisés está falando com todo o povo de Israel. Aqui é Moisés falando com todo o povo, com todo Israel. Em seguida, Moisés chama Josué na presença de todo o povo. Aí ele diz, olha, seja forte e corajoso, porque com este povo você entrará na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, e você os fará herdá-la. O Senhor é quem irá à sua frente, Ele estará com você, não o deixará, nem o abandonará. Não tenha medo, nem fique assustado, Josué. A mensagem era coletiva, era para todo Israel, mas em seguida Moisés chama Josué e a mensagem agora é pessoal. É pessoal. Seja forte e corajoso, você entrará na terra. Você herdará a terra. O Senhor irá na sua frente. O Senhor estará com você. O Senhor não te abandonará. Não tenha medo. Não fique assustado. Porém, Josué, a responsabilidade é sua. Porém, Josué, você não entrará sozinho. Você vai levar o povo a entrar, a herdar a terra que eu, sob juramento, prometi aos seus antepassados, aos seus pais. Então, é sua responsabilidade. O amor extraordinário em ação, o contentamento evidenciado. Se você ainda não teve, ou se você ainda não tem a compreensão, porque você não teve a revelação de Deus, o que é ser um homem ou ser uma mulher que vive em contentamento, você terá dificuldades com as adversidades que seguirão ou que surgirão. Se um crente não tem a revelação, se ele não pondera no sentido do contentamento, haverá um momento que ele não suportará, porque é necessário você saber, conhecer suas estruturas. Quando você é contente em tudo o que Deus é para você, na pessoa de seu Filho Jesus Cristo, você passa por qualquer situação, pode acontecer o que acontecer, pode vir quente que eu estou fervendo, porque você dará passos, sabendo que Deus estará com você em toda e em qualquer situação. Ou se você ainda não tem a compreensão, porque você não teve a revelação de Deus, o que é ser um homem ou ser uma mulher que vive em contentamento, o conflito interior, as lutas diárias, as adversidades, as tarefas serão minguadas e transformadas em um tipo de desalento, frenesi, ou seja, um desânimo total e uma impaciência contagiosa. Quando você vê uma pessoa que está sofrendo, que está passando por um tipo de luta, de adversidade, mas que você entende que aquela pessoa, ela precisa conhecer a Jesus, como você um dia passou por tudo isso, e você ao conhecer Jesus, sua vida foi transformada, você agora vive em novidade de vida, é uma coisa. Mas quando você olha para um crente, e vê um crente desmotivado, desanimado, em um desalento frenesi, impaciente, ore por ele, interceda por ele, ame-o, estenda sua mão, porque existem casos que tiramos os olhos daqui e colocamos os olhos lá fora, naquele que falta ser alcançado ainda, e não despertamos que aquele que está dentro, que aquele que faz parte, haverá momentos que ele
vai estar sem força. Haverá um momento que ele estará desanimado, estará desmotivado, e que precisa da sua mão estendida, que precisa do alento, que precisa do carinho, que precisa que você evidencie o amor extraordinário de Deus. Porque quando ele se encontra nesse desalento, frenesi, que é um desânimo total e uma paciência contagiosa, o que é que isso quer dizer? Ausência de contentamento. Essa pessoa não é plena em Cristo. Essa pessoa não tem contentamento. É triste num dia, sorri no outro. 3 dias triste, um dia sorrindo. É uma roda gigante, já falei aqui, torno a repetir. Temos que ter cuidado com esse ciclo. Corremos o risco, em determinado momento, não voltarmos mais para a alegria. Esquecemos que a alegria do Senhor é a nossa força, é quem nos fortalece, é quem abre caminho, é quem fecha porta, é quem abre porta, é quem realiza sonhos, é quem faz o impossível. É quem endurece o coração, é quem amolece o coração. Então precisamos caminhar nessa direção. Ninguém poderá resistir você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não deixarei, nem o abandonarei. Josué, capítulo 1, versículo 5. Erwin Chargaff, comentou certa vez que as pessoas têm a tendência a encher todo o balão até explodir. Você já prestou atenção? Que as pessoas, na sua maioria, têm uma tendência a encher o balão até explodir. Existe um tamanho certo para todo mundo, uma medida para tudo, que não pode ser excedida. Ninguém sabia mais que os gregos, com seu famoso Meden Agan, nada em demasia. O homem só é forte quando está ciente das suas próprias fraquezas. Tremendo, amado. Como é que você vai ter forças para se levantar? Como é que você vai ter ânimo para dar um passo à frente, se você desconhece sua fraqueza? Não sabe ainda o que restou nas suas mãos, se você não conhece seu inimigo? Existe um tamanho certo para tudo no mundo. Existe uma medida para tudo que não pode ser excedida. Um dia eu aprendi que eu tinha a obrigação de saber aonde eu estava, de saber o que tinha me restado nas mãos. Porque se eu não soubesse, eu estava totalmente perdido. Não podemos, amado, não podemos atirar para tudo que é canto. Temos um Deus que cuida de nós. Temos um Deus que tem dito: eu não te deixarei, eu jamais te abandonarei. Então nós temos que fixar os olhos nele e prosseguir para o alvo. Você conhece sua fraqueza? Essa é uma pergunta que eu estou fazendo e não precisa você responder. Você conhece a sua fraqueza? Ou a sua insuficiência é o bastante para você prosseguir? Saiba, Deus não te abandonará. Creia que a suficiência dele é o bastante para você completar a carreira. Somente nele você encontrará capacitação, ferramentas para você continuar. Se você está vivendo em um tempo que Deus está mandando você cavar, não adianta você querer viver um tempo em que você está enterrando. Ele está mandando você cavar, então você tem que cavar. Por isso que o homem precisa, a mulher precisa conhecer suas fraquezas. Abram as portas da justiça para mim, entrarei por elas e darei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor.
Por ela entrarão os justos. Graças te dou, porque me escutaste e fostes a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Exultemos e alegremo-nos nele. Salmos 118, versículos 19 a 24. O que o salmista está declarando aplica a ideia de confiar em Deus, não simplesmente pelo fato dele ser a nossa provisão ou ele suprir as nossas necessidades. Ele está fazendo menção de uma confiança que flui de um coração contente, no aspecto de contentamento que nos leva a confiar em Deus até em meio às perseguições. Você sabia que você tem que ter por certo que em dado momento você vai ser perseguido? Saber que haverá coisas que você não conseguirá fazê-lo? Porém, o fato de você não conseguir fazer, isso não quer dizer que é impossível. Isso quer dizer que você vai depender mais de Deus. Isso quer dizer que você vai derramar mais seu coração no altar. Isso quer dizer que você vai buscar mais a presença dEle. Isso quer dizer que você vai meditar mais na sua palavra. Isso quer dizer que você é uma pessoa contente em toda e qualquer circunstância. De tudo que se deve guardar, guarda bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Afaste de você a falsidade da boca e mantenha longe de você a perversidade dos lábios. Que os seus olhos olhem direito e que as suas vistas se fixem no que está adiante de você. Ele diz: fixe os olhos no que está diante de vocês. E o que é que está diante de nós? É o amor extraordinário de Deus. Provérbios capítulo 4, versículos 23 e 25. Olhe para trás na perspectiva de gratidão. Talvez você possa dizer até assim: mas pastor, eu estou olhando, mas não vejo muita coisa não. Eu diria para você: sabe por que você não está vendo muita coisa? Porque você ainda não conseguiu perceber as pequenas coisas. Quando você começar a perceber as pequenas coisas, você verá o quanto Deus tem te abençoado, o quanto Deus tem abençoado a sua família, o quanto Deus tem dado livramento a você, o quanto Deus tem abençoado a sua profissão, o quanto Deus tem abençoado a sua casa. Aí sim, quando você perceber as pequenas coisas, aí você vai perceber as grandes coisas que Deus já realizou na sua vida. Você pode decidir para que lado você vai. Você pode até dizer: a partir de hoje eu continuarei aonde me encontro. Ou, a partir de hoje eu vou tomar uma decisão de ir na direção desse contentamento, na direção que Deus está me apontando. Conclusão: Mateus capítulo 6, versículo 19 a 23. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto,
Se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. A constância no amor fraternal, a prática da hospitalidade, nos conduzirá à centralidade do Evangelho de Cristo Jesus. O fruto da nossa fé é o amor extraordinário de Deus, que é o próprio amor. O fruto da nossa fé é o amor extraordinário do extraordinário Deus, que é o próprio amor. Ao morrer na cruz, Jesus conectou o pior que os homens fazem com o melhor que Deus faz. Você entendeu? Eu vou repetir. Ao morrer na cruz, Jesus conectou o pior que os homens fazem com o melhor que Deus faz. Pois a cruz na qual Jesus morreu também é o lugar de ressurreição. Mantenha os olhos em Jesus e você descobrirá que o lugar que você pensava ser de morte é o lugar em que o poder da ressurreição de Deus está em ação para dar-lhe vida. A sua vida na cruz pode significar o seu sustento, os seus relacionamentos pessoais ou a sua reputação. O amor extraordinário. Que Jesus abençoe a sua vida. Que Jesus abençoe seu coração. Que Jesus abençoe a sua casa. Que ao você sair e ao você entrar, você possa perceber a ação de Deus na sua vida.